Olá meus amigos, meu nome é Enes Bandeira e eu estou aqui mais uma vez em parceria com a Oxigênio para falar sobre temas que são fundamentais nesses momentos onde o Brasil está entrando numa crise, e que é uma crise que infelizmente tende a se agravar conforme nós estamos acompanhando aí os dados das últimas semanas. Então, qual a melhor maneira do profissional poder se comportar dentro desse ambiente hostil? Bom, em primeiro lugar, vamos retomar o que nós falamos da semana passada. O relacionamento ele é fundamental, seja o relacionamento profissional, seja o relacionamento pessoal. É fundamental que você mantenha boas relações que vão te dar suporte. Hoje nós vamos falar do aspecto emocional, tá? Apesar de serem temas que estão entrelaçados, só por uma questão didática, nós estamos trabalhando cada tema de maneira isolada, tá? Mas eles estão de fato entrelaçados. O que é interessante saber sobre os aspectos emocionais? Afinal de contas, hoje, se você fosse considerar as emoções com que você vive, quais são as emoções que você sente com mais frequência no seu dia a dia? Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar que existem pessoas que são viciadas em emoções? E justamente porque são viciadas, essas emoções fazem com que elas tomem as piores decisões possíveis. Ora, comportamento é fundamental na vida de um empreendedor, mas o que motiva o comportamento, na maioria das vezes, são as emoções. E tem um detalhe, se nós estamos falando que é emocional, pessoal, logo, não é racional. Logo, naquele momento a pessoa age por impulso. E quais são, geralmente, nós vamos tratar aqui de algumas emoções que são mais comuns e outras que são negligenciadas, tá? Por exemplo, primeira emoção que nós estamos acompanhando, e você já deve ter ouvido falar, quando fala de inteligência emocional, a primeira emoção que vem à mente é aquela figura da pessoa que não consegue controlar sua própria raiva. Esse é o exemplo mais comum. Pessoas que gritam, pessoas que xingam, pessoas que quebram, pessoas que distratam. Bom, então o primeiro aspecto é a explosão de raiva. Bom, mas isso é o mais comum. Quem é que em sã consciência vai defender que raiva é uma coisa desagradável? Não, todos nós concordamos. E mesmo concordando, você tem uma série de funcionários, série de pessoas que relatam que pessoas têm essas explosões de raiva. Mas tem um outro detalhe. Essa raiva de explosão ela é uma raiva que é evidente, mas existem raivas que não são tão evidentes assim. Exemplo, vocês conhecem pessoas perfeccionistas? Quanto mais perfeccionista é uma pessoa, mais raiva ela sente. Por quê? Porque ela quer um mundo perfeito. E cada vez que ela se depara com os erros desse mundo, ela sente raiva. Essa talvez seja a pessoa mais raivosa de todas, porque ela queria que o mundo fosse um mar de rosas. E infelizmente não é assim. Então nós temos raiva por quem explode, mas nós temos raiva por quem acha que o mundo deveria ser melhor. É claro que essa raiva às vezes vai para uma outra emoção. Vocês conhecem pessoas, e claro, devem conhecer patrões ou outros colegas, concorrentes, que sentem prazer em desmerecer o outro. Outro dia eu vi um patrão que chegou ao cúmulo de colocar um chapéuzinho de burro na cabeça do funcionário e mandar ele desfilar ao redor da loja para que todos os funcionários pudessem ver o quanto aquele cara era burro. É um assédio moral. Tá? Hoje, graças a Deus, o nosso trabalho político é crime, mas infelizmente tem pessoas que são viciadas. É claro que não chegam ao ponto de colocar um chapéu, não chegam ao ponto de dar expor essas pessoas publicamente, mas infelizmente fazem piadas jocosas, infelizmente jogam indiretas, são sarcásticos, colocam pessoas numa situação ruim. Tem pessoas que são assim. Bom, esses são os aspectos mais evidentes. Não temos nenhuma dúvida de que a maioria de nós rejeita esse tipo de comportamento. Mas vamos falar de algumas emoções que acontecem no dia a dia e que são menos comuns e que nesse momento ela é muito infeliz. Nesse momento ela aparece com uma certa frequência. Primeira delas, vitimização. Existem pessoas que gostam de se fazer de dodóizinhos, gostam de se fazer de vítimas, porque cada vez que elas se sentem frágeis e se colocam como frágeis, o que elas recebem em troca? Consolo, apoio, cuidado, carinho. Então chega um momento em que para tudo elas sempre se fazem de vítimas. Sempre são as perseguidas, todo mundo está contra elas. Sempre é o mundo que conspira porque a vida dela, todo mundo parece que se interessa pela vida daquela pessoa. Quando na verdade ninguém está nem aí para ela se ela não fizesse todo esse drama que ela faz. Esse é um outro aspecto que
prejudica demais o dia a dia de um profissional. Como é que alguém vai confiar em você nesse momento se você é o primeiro a se fazer de coitado? Ninguém, né? Bom, uma outra emoção tem a ver com as comparações invejosas. Tem gente que sempre acha que o outro tem algo que é melhor do que ele. Sempre. Essas comparações invejosas, elas levam um sentimento. Que sentimento que é esse? Tristeza. E aí as pessoas começam a ficar tristes porque elas começam a olhar para as lojas e começam a pensar: nossa, mas peraí, fulano é tão pior do que eu, como é que ele está vendendo mais? Beltrano tem um atendimento pior, tem uma loja pior, parece que todo mundo está melhor do que eu, só eu não vendo, só eu não consigo. E aí você se sente triste. Deixa eu te perguntar uma coisa: se um cliente chega na loja e te encontra triste, se o cliente chega no teu estabelecimento e te encontra triste, você vai vender mais ou menos. Você vai conseguir motivar mais ou menos os seus funcionários. Então vejam que, se você não cuida do aspecto emocional, você acaba caindo em armadilhas que são armadilhas desse momento. Seja se vitimar, seja se comparar. E aí nós vamos chegar, talvez, na pior emoção que nesse momento você pode estar tendo, estar viciado ou estar sentindo com mais frequência. Que é o seguinte: se é verdade que as explosões de raiva elas são prejudiciais aos negócios, também é verdade que se você não tiver raiva, você não consegue fazer nada. Como assim? Eu vou explicar. Raiva não é nem bom e nem ruim. Raiva é o sentimento que gera ação. Se você observar uma partida de futebol, ou uma luta, ou qualquer esporte de competição, você vai ver que quando os jogadores estão no auge, no clima de estresse, eles são extremamente enraivecidos. Eles são extremamente, sabe, com aquela pujança de dizer: nossa, vamos conseguir, vamos lá, vamos fazer acontecer. Isso é raiva. Essa é uma energia necessária para fazer as coisas acontecerem. E, infelizmente, no momento em que nós falamos vai ter crise, ao invés de nós termos empresários indo para frente das lojas, indo para frente dos seus estabelecimentos e fazer a coisa acontecer, você vê empresários completamente apáticos. Eles acham que esse é o momento onde eles devem realmente ficar: ó dia, ó céus, ó que coisa ruim, tá vendo como é que é o mundo? E aí eles não tomam ação nenhuma. Você quer fazer diferente? Toma a frente. Deixa a apatia de lado. Assuma que nesse momento você precisa de fato ter uma emoção. E essa emoção é: você tem que virar para frente da sua empresa e você tem que sentir orgulho de tudo que você construiu até aqui. Você tem que sentir que aquilo que você fez foi muito bom. E claro, pode fazer ainda muito melhor. Mas se você não for acordar com esse sentimento, brincadeira, né? Você já viu que quem é que vai comprar na sua mão se você está tão triste sendo quem você é? E como é que você faz isso? Senhores, você só consegue fazer isso trabalhando nos aspectos que nós já falamos, que é relacionamento. Um outro aspecto que você pode trabalhar vai ter a ver com a nosso próximo vídeo, que tem a ver com a questão do autoconhecimento. Mas pode começar também com uma ação concreta todo dia. Escreva uma lista de coisas pelas quais você é grato. Escreva uma lista de coisas que você já conquistou e vá trabalhar sabendo o quanto que você é bom para ter chegado até ali, mas com um outro sentimento, o sentimento de que isso aqui eu consegui até hoje, mas justamente porque eu fui bom para conseguir isso, hoje eu vou trabalhar e hoje eu vou fazer muito mais e muito melhor. Eu espero que você tenha gostado e nós nos encontramos na próxima semana. Muito obrigado!